Olá, eu sou o professor Carvalho. Olá, eu sou o professor Marcelo. E este é o canal da Costura Brasil Mac. Se você quer aprender várias dicas sobre como consertar sua máquina de costura, vem com a gente pro vídeo. Tudo bem? Bem-vindo novamente aqui ao canal da Costura Brasil Mac. Vamos hoje falar de um assunto aí que ele deixa muita gente intrigada, que muita gente procura esse afazer nas máquinas de costura, tanto doméstica quanto industrial. Vamos falar hoje um pouquinho sobre como fazer tapetes na máquina de costura. Vamos focar hoje um pouquinho sobre como fazer tapete na máquina de costura industrial. Como você pode estar fazendo, qual aparelho é mais recomendado para você poder estar utilizando e fazendo o tapete ali na sua casa, certo, gente? Então vamos lá, antes de começar o vídeo, não se esquece, deixa lá seu like, deixa seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal Brasil Mac da Costura aqui, se inscreve e vamos lá. Não se esquece, toda terça e quinta, vídeos novos sobre manutenções, sobre máquinas de costura, sobre reviews, tudo envolvendo o ramo têxtil, certo, gente? Vamos lá então, eu quero falar um pouquinho sobre como você pode fazer tapete na máquina de costura. Falando aqui sobre esse aparelho que ele é utilizado para fazer, muitas pessoas chamam de frufru, ele faz pequenas preguinhas. Você tem aqui o friso e ele vai fazer pequenas pregas para você poder estar utilizando aí na hora de fazer tapete. Como funciona? Esse aqui é um aparelho que você vai adaptar na máquina de costura industrial. Como tem que ser a sua máquina? Pode ser eletrônica e pode ser convencional, que é o caso dessa minha aqui que a gente tem para demonstração. Então é uma máquina de costura convencional, com o motor lá embaixo aqui da máquina, para você fazer o levantamento do calcador aqui na parte do joelho. Porém, você também pode estar instalando esse aparelho em máquinas eletrônicas. Não em todas as máquinas, são em máquinas específicas, tem alguns modelos de máquinas que não dá. O mesmo acontece com a máquina convencional, em alguns modelos de máquina convencional também não dá para instalar. Então, quando você for fazer a aquisição desse aparelho, verifique a máquina que você tem, se você vai estar comprando só o aparelho. Se você já vai estar comprando a máquina e o aparelho com o aparelho instalado, claro que já vai estar tudo certinho ali, já vão deixar pronto. Mas se você tem a máquina, antes de estar adquirindo o aparelho, converse com alguém que saiba como fazer a instalação, para que ele possa te indicar, sim, a sua máquina tem como colocar o aparelho, não, a sua máquina não tem, para não acabar comprando o aparelho e depois não tendo como instalar. Vamos falar um pouquinho sobre ele, como que funciona esse aparelho. Então, você vai fazer uma pequena adaptação na máquina, tá? Ele vai vir aqui na parte de trás da máquina um eixo, que ele é alimentado aqui no próprio volante da máquina, então o mesmo motor que toca a máquina vai estar tocando aqui o aparelho. Então é um eixo que vai passar aqui na parte traseira da máquina e vai vir aqui para movimentar uma pequena chapinha aqui na parte de baixo, que ela vai vindo aqui empurrando o tecido para debaixo do calcador. Então toda vez que a máquina vai fazer esse movimento aqui de ir para frente e para trás, ela vai pegar uma pequena quantidade de friso aqui do meu viés e vai empurrar lá para debaixo do calcador para que possa aí formar essas pequenas pregas. Como que funciona isso? A largura do friso, a largura aqui do viés, tem alguma largura específica? Não. Você pode usar desde um friso aqui bem estreito, até aí, na verdade, na largura aqui do aparelho, do calcador aqui da máquina, em média aí de uns 4 a 5 centímetros. Esse é a largura que você pode estar usando o friso. Claro que quando é um friso assim, por exemplo, nessa largura aqui, que tem na faixa de 2,5, 3 centímetros, ele vai ficar umas preguinhas mais bonitas, mais uniforme por conta da largura do friso. Se for um friso muito largo, às vezes vai deixar aqui as pontas muito levantadas e vai acabar deixando um trabalho não tão bonito. O que mais você pode estar fazendo nesse aparelho? Controlando a quantidade de pregas, a distância entre uma prega e outra. Você tem aqui uma regulagem que quanto mais para cima, menos ele vai estar franzindo, menos pregas vai estar fazendo ali no friso, e quanto mais para baixo, mais. E além disso, você pode também aqui regular no tamanho do ponto. Quanto menor o ponto, maior a quantidade de pregas, quanto maior o ponto, menor a quantidade. Então são locais que você pode estar regulando
o serviço que você vai fazer. Claro que você vai ter que levar em consideração, se você for fazer o tapete para vender, a quantidade que você vai estar utilizando de friso, que é uma das partes mais caras que você vai estar utilizando aí na hora de fazer o tapete. Também, além do custo aí do serviço que você vai ter, claro que você vai levar em consideração também a qualidade do trabalho. Então você vai ter que acabar unindo os dois, fazendo aqui uma regulagem para que fique não com uma quantidade tão grande, para você não ter um custo tão alto, porém, mas que fique um trabalho bonito, né? Você não vai querer fazer um tapete ali, às vezes vai fazer um desenho, alguma coisa assim, e no final ele vai ficar feio por você estar economizando friso. Então são cuidados que você vai ter. Vou ligar aqui a máquina para você ver como que é fácil. O próprio rolo do viés, ele já vai aqui na parte de cima, o próprio aparelho, ele já vem com esse suporte aqui, e você vai passar ele aqui e jogar ele debaixo do calcador. Ao contrário de alguns aparelhos que muitos são utilizados em máquinas domésticas, que você tem que primeiro fazer o franzido, primeiro fazer as preguinhas no friso e depois pregar em cima de alguma base. Eu estou utilizando aqui uma meia malha, mas geralmente é utilizado aí uma base mais grossa para poder dar durabilidade ao tapete. Você vai poder fazer isso tudo numa operação só. Você já vai franzir e pregar ele tudo numa operação só, que é o jeito que eu vou estar fazendo aqui. Se você perceber, por mais que eu estou acelerando a máquina rápido, ele fica muito uniforme, ele vai fazer um franzido muito bonito com todas as preguinhas bem iguais. Então ele é um aparelho que ele vai te trazer um resultado muito bonito na hora de fazer o trabalho. Então aqui você vai cuidar, né? Eu só fiz aqui para demonstração, mas você vai estar passando um bem do lado do outro para que eles fiquem bem juntinhos aqui, e uma beiradinha do friso por cima da outra para cobrir bem a base do tapete. Então, para você que está pensando em trabalhar com confecções de tapete, você que pensa em fazer tapetes para venda, ou mesmo para ter em casa, para vender para o demais pessoal da família, ou para quem sabe faz porque gosta, para poder dar aí, presentear as pessoas também, esse aqui é um ótimo investimento para que você tenha um trabalho muito bonito e que seja muito prático de você estar fazendo. Porque além de fazer um trabalho bonito, um trabalho com bastante qualidade, ele é bem prático de ser utilizado. E caso você precisar utilizar a máquina também para estar fazendo as laterais, os acabamentos aí em volta do tapete com a costura reta, você pode estar tirando aqui o calcador da máquina e utilizando a máquina normalmente para estar fazendo ela como, às vezes, para fazer as beiradas do tapete ou para fazer outros serviços qualquer aí que não tenha nada a ver com o tapete, você pode utilizar, tá? A sua máquina ela não vai ficar apenas para isso. Você fazendo a troca ali do calcador, você vai poder utilizá-la também para outras coisas. Isso lembrando, funciona tanto para máquina industrial quanto doméstica. As mesmas explicações funcionam nas duas coisas. Então, assim, só lembrando de verificar sobre a sua máquina antes de estar comprando o aparelho, se ela vai funcionar, se esse aparelho vai servir na sua máquina, ou se você vai ter que comprar o aparelho já com a máquina junto, para não acabar comprando e depois não utilizando. Certo, gente? Uma pequena demonstração aí falando um pouquinho sobre o aparelho de fazer tapete para máquina industrial, um investimento que com certeza vai trazer grande resultado, que vai render bons frutos lá para sua casa, lá para sua empresa, para sua facção. Certo, gente? Gostou aí do vídeo? Não se esquece, deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreve no canal, toda terça e quinta vídeos novos aqui no canal da Costura Brasil Mac para ajudar você. Valeu!